Frei Galvão vai às comunidades, podcast, Malcolm Forrest, autor e diretor do filme Frei Galvão, o arquiteto da luz. Hoje recebendo o Dr. Evandro de Pontes, que é autor de um livro muito importante sobre a independência do Brasil e um conhecedor profundo do catolicismo, da religião e devoção dos santos, enfim. Nós vamos conversar de forma bem descontraída, informal, sobre o nosso primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, que nasceu em 1739, em data não conhecida hoje, porque a sua certidão de batismo foi extraviada ao longo da história, talvez no processo de beatificação, mas ele foi nascido na região de Guaratinguetá. Uns dizem que na casa dele, outros dizem que numa fazenda, e ele viveu 83 anos e faleceu em São Paulo, depois de morar 60 anos no centro de São Paulo, veio de Guaratinguetá, aqui se estabeleceu e teve uma trajetória magnífica, com milagres e tudo. Ele morre em 1822, no dia 23 de dezembro, ou seja, o mesmo ano da independência do Brasil. Portanto, nós temos em curso o bicentenário da independência do Brasil e o bicentenário do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Olá, doutor Evandro, como está? Ótimo, muito obrigado, maestro, é uma honra estar aqui, fico à disposição. Profundo conhecedor, o senhor foi muito caridoso com as minhas parcas aptidões para... Não é mentirinha piedosa, né? Como diz um amigo meu, o Dr. Rubens de Brito, que já participou conosco aqui de podcast também. Mas a origem de Santo Antônio é essa. O pai era português, da região do Faro. Inclusive, em Portugal, está se comemorando também o bicentenário de Frei Galvão. E esse bicentenário vai se estender pelo menos até o ano de 2023. Não só pela grandeza do Brasil, grandeza do nome de Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, mas também porque a pandemia nos tirou um pouquinho a habilidade de comemorar, de celebrar presencialmente. Eu fiz um filme sobre a vida dele, foi em cumprimento de uma promessa, porque eu já tinha um interesse no Mosteiro da Luz, nós tínhamos 5 projetos de filmes para realizar, eu com um diretor que faleceu não muito, até recentemente, Del Rangel, um amigo, e desses 5 projetos, um era o de Frei Galvão, e dos 5, o único que vingou foi esse projeto. Também porque aconteceu um verdadeiro milagre com um rapaz chamado Felipe, eu relato isso no filme, e eu fiz uma promessa quando eu soube que ele estava à beira da morte, desenganado pelos médicos, já os pais procurando um sacerdote para os santos óleos, que se chamava antigamente de extrema unção, né? E ele, minha mãe, Dona Lígia, ela ouviu a conversa telefônica que eu tive com uma amiga da mãe, do Felipe, e ela, quando eu desliguei o telefone, naquela época telefone fixo ainda, ela disse, quem foi? Eu disse, foi a Bárbara, nossa vizinha, porque o Felipe, o filho da Marilene, chefe dela, está muito mal, e ela falou bem alto assim, precisamos pedir a Frei Galvão. Quando ela foi falando pedir a Frei Galvão, me veio à mente, antes dela falar Frei Galvão, me veio à mente Frei Galvão. E ela disse que ela sentiu o braço direito dela, alguém tocando. E ela tinha tido uma outra situação. Minha mãe nunca foi de ter nada assim extranormal, visões, nada de... Não, nunca. Só na infância que ela contava que uma vez... É uma outra história, mas em Santa Teresa, no Rio, à noite ela ficava debruçada na mesa, enquanto a madrinha, a tia dela, conversava ainda, pegava no sono, com pouca idade, e uma vez eles ouviram os passos subindo assim a escada, um barulho como se alguém estivesse subindo, mas pode ter sido um sonho, porque é uma criança, né? Mas nunca nada. Mas ela tinha também estado no Mosteiro da Luz, no Convento da Luz aqui, Mosteiro da Luz em São Paulo, na igreja, e rezando, e apareceu um soldado muito bem vestido, umas botas altas. Ela disse que não parecia ser um soldado de uma outra época, né? Mas dava a entender pelas botas e estava tudo muito alinhado, e perguntou a ela, a senhora está rezando por alguém da família? Ela falou, não estou rezando
porque eu gosto de rezar, né? Então, esse foi um fato um pouco fora do comum que aconteceu, mas nada de extraordinário. E essa hora em que toca o braço dela, ela sente e fala: precisamos pedir a Frei Galvão. Muito bem, eu então propus à mãe, através da Bárbara, as pílulas de Frei Galvão. É uma devoção com a novena, se reza a novena durante 9 dias, 3 orações, um pedindo a intercessão de Frei Galvão pela causa da cura ou pela graça que se procura, né? E foi feito isso, a Maria Helena recebeu as pílulas e ela rezou direitinho, tudo isso está no filme, como eu disse, e nós rezamos também a novena em casa, né, intensamente. E o menino teve uma evolução positiva extraordinária, ele teve uma desmilinização do bulbo cerebral, ou seja, a capa, que seria a meninge do cérebro, essa película que envolve o bulbo, que é o centro de entrada de todos os nervos do corpo, estava comprometido e entra em curto-circuito. Então ele não respirava direito, ele não tinha equilíbrio, ele não tinha nenhum controle, estava num estado tetraplégico. E o prognóstico é o pior possível. A própria Marilene fala depois, no depoimento que a gente gravou, que o prognóstico era óbito ou uma sequela horrível de ficar totalmente paralítico. E ele foi totalmente curado, totalmente, ao ponto de em 60 dias, ele ficou internado 60 dias e 4 meses depois ele estava fazendo windsurf. Vida normal, formou-se na faculdade, concursado do Banco do Brasil, me parece. Então, isso foi um grande milagre, nós até oferecemos para a canonização de Frei Galvão. No entanto, já havia o milagre da Sandra Grossi e do seu filho Enzo Grossi, que nasceram de forma extraordinária. E eu tive muito contato com a irmã Célia Cadurim, que foi uma santa pessoa também, que fez os processos de canonização de Madre Paulina e de Frei Galvão. É um caso muito raro de uma pessoa ser a apostoladora, preparar todo o processo que é trabalhosíssimo, né? E ela conseguiu finalizar algo que tinha sido começado em 1938 ou 39, no tempo do nosso arcebispo... me fugiu o nome agora. Da época famoso, vou me recordar. Enfim, aqui já havia há muitos anos e havia sido começado pelos franciscanos. Ele era franciscano, mas não foi dado consecução. Inclusive, a irmã Célia era bastante crítica dos franciscanos naquela época. Hoje em dia, nós temos uma renovação positiva, uma retomada, digamos assim, das vias gloriosas do franciscanismo. E é sobre esse assunto, então, que eu vou invocar agora a intercessão, aqui, presencial, viva, do Dr. Evandro Pontes, que falasse um pouco sobre o franciscanismo, ou a Ordem Franciscana dos Frades Menores do Brasil, em Portugal, enfim. A Ordem dos Frades Menores é responsável, digamos assim, pelo que eu chamo de coluna vertebral da cultura brasileira, né? O movimento franciscano, obviamente fundado por São Francisco de Assis, no centro da Itália, que, de certa forma, trouxe a um tempo muito tumultuado na Europa, né? Era um período ali em que a gente tinha algumas heresias ocorrendo, e imagina o quão virtuoso, o quão sortudo, né? Não foram os italianos em uma época em que no centro da Península Itálica perambularam naquela região São Francisco de Assis, Santa Clara, São Tomás de Aquino, Santo Antônio de Lisboa, são todos mais ou menos do mesmo período, né? Imagina viver na Europa, né? Na Itália, no centro da Itália, em que a gente... Com essa riqueza espiritual. Né? Cercado por todos esses santos. E às vezes as pessoas gostam de opor o franciscanismo à escolástica, mas eles são complementares. Ninguém nunca enxerga, e obviamente isso é visto de uma maneira anticatólica, porque os santos estão em comunhão,
Então, Sim. santos que conviveram durante uma mesma época, eles não estavam falando de coisas diferentes, eles estavam falando da mesma coisa. Com aspectos e colorações talvez diferentes para os olhos dos mortais, porque os mortais têm o filtro, né? A lente, o olho da carne que é imperfeito, esse olho carnal é imperfeito. Então, às vezes os santos eles vêm nos chamar a atenção para alguma coloração que o nosso olho não está capturando. Então, São Tomás de Aquino dá uma coloração para o mesmo fenômeno que que São Francisco de Assis oferece uma outra coloração também presente no mesmo fenômeno, né? Especificamente em relação a essa visão de mundo, cria-se a chamada devoção franciscana. E a devoção franciscana ela é muito concentrada no aspecto da piedade, da caridade, do amor, né? Da virtude cardinal do amor, da misericórdia, da esperança. Já São Tomás de Aquino tem esses aspectos, mas tem também um aspecto diferente da sabedoria, da justiça. Então eles se complementam. Essa devoção franciscana ela é importante porque, como a gente falou no outro podcast, o Brasil é o único país que tem certidão de nascimento e de batismo. Nós fomos batizados pelo Frei Henrique de Coimbra. A primeira missa. Na primeira missa, foi uma missa de batismo da nossa terra. Frei Henrique participação de índios, inclusive, que não entendiam tudo, mas tinham respeito e percebiam a importância devocional. Aspectos da primeira missa que são fabulosos, né? Sensacionais. Então, por exemplo, quando se dá início à busca de uma árvore ideal para se construir o cruzeiro, né, a cruz, para que se pudesse celebrar a missa diante daquela cruz, e os portugueses identificam a madeira e começam a moldar e recortar a madeira e montam a cruz. Alguns portugueses vão buscar um ponto mais alto para poder colocar a cruz, para fazer as vezes de altar. E os índios espontaneamente se oferecem, né? Se oferecem para carregar a cruz. Olha, interessante, hein? Como Simão Sirineu. Exato. De certa forma. Né? Exato. E é uma visão que marca muito, né? Aquele momento. Uma comunhão instantânea dos povos. Ela foi imediata. A comunhão entre o nativo e o português, ela foi instantânea, ela foi imediata. Quase que mágica, né? Sem dúvida. Obra da Divina Providência. Exato, e isso está muito presente na história do Brasil constantemente. Por quê? Porque o Brasil é um país iluminado por um aspecto específico do catolicismo, que é a chamada devoção franciscana. Nós somos filhos da devoção franciscana, gostemos ou não. Então, esse aspecto da nossa alegria de ser caridoso, de ser receptivo, às vezes até isso pode até ter algum aspecto negativo, né? Quando mal interpretado, mas assim, de fugir de questiúnculas. O brasileiro não é um povo que gosta do enfrentamento, do confronto, né? Não é um povo de buscar conflito, de conciliação, é um de povo amizade, de conciliação, de levar na brincadeira, de acabar em pizza, às vezes não deveria, mas exato. É um povo que tem uma relação muito sadia com o meio ambiente, né? E a gente vê isso no povo fluminense, especificamente no povo carioca, na relação que eles estabelecem com a orla, com a praia. Sim. O mineiro tem uma relação muito boa com o meio ambiente, né? E o baiano, com as alterosas. O baiano tem uma relação muito saborosa com o meio ambiente. O amazonense nem se fala. Então, quer dizer, essas nossas características são heranças da nossa devoção franciscana, né? Muito interessante. Então, o historiador, ele procura, principalmente o historiador acadêmico, moderno, ele procura jogar uma cortina de fumaça para que a gente não enxergue esse aspecto. E aí, ao invés de
nos apresentar como filhos de uma devoção franciscana, a gente coloca aquele aspecto maldoso de que o brasileiro é ocioso, é vagabundo, não gosta de trabalhar, aqueles estereótipos que estamos acostumados a ver em minisséries e novelas, maestro, que é terrível. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, essa devoção ela vai construindo os nossos momentos históricos, né? E Frei Galvão está inserido dentro desse contexto de devoção. Uma das características principais dessa devoção é que os franciscanos, e o grande exemplo disso é Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Que era o santo de devoção da família de Frei Galvão. O pai chamava-se Antônio, ele chamava-se Antônio. Eles chamavam Antônio. E eles tinham devoção também a Santana. Muito interessante. E Nossa Senhora, nós vamos falar da Mãe de Jesus nesse contexto, na sequência. Mas... E a parte curiosa, Santo Antônio foi um grande orador, né? Dizem que ele tinha uma voz muito... uma voz muito bonita, uma voz de tenor, inclusive, né? Que ele, quando pregava, alcançava multidões na sua pregação, porque ele tinha uma voz muito sonora, muito bonita. Tanto é que os peixes e os pássaros e os animais ouviam as suas pregações, né? Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, né? E a sua língua está preservada. Está incorrupta. Incorrupta. São sinais da divina providência. Nós que somos católicos, a gente tem isso muito presente, né? Os que não são, inclusive os evangélicos que nos ouvem, pelo interesse histórico também, religioso, que não se ofendam em nada, e apenas tomem isso como lições do catolicismo, da tradição que nós temos do Brasil, né? Exato. E ao longo do tempo, Malcolm, o que acaba acontecendo com essa devoção franciscana é que a gente tem dois aspectos. A gente tem grandes oradores entre os franciscanos, mas a gente também tem uma linha de frades menores que são grandes, no bom sentido, grandes ouvidores. Portanto, são grandes confessores. Eles têm uma capacidade de ouvir as pessoas de maneira muito caridosa. Assim como Santo Antônio tinha a capacidade de falar para muitas pessoas, e ele conseguia falar de maneira muito clara, tanto para o rico, quanto para o pobre, quanto para o estrangeiro, quanto para o local. Ele falava de maneira universal e as pessoas conseguiam identificar pela língua da paz a mensagem que ele queria transmitir para essas pessoas. A propósito de confessor, Frei Galvão foi confessor também, né? Ele teve cargos importantes dentro da ordem franciscana e ele foi confessor de Helena Maria do Espírito Santo, uma freira aqui do convento de Nossa Senhora do Carmo, carmelita, né? Que teve visões de Cristo em São Paulo. Cristo lhe apareceu e como o bom pastor, literalmente, com ovelhas aos seus pés, uma no ombro, outra nos braços, e fala com a irmã Helena Maria: eis aqui as minhas ovelhas, né? Vós, podendo e querendo, não fareis um aprisco para elas? Então, ela teve essa visão, era uma moça muito recatada, muito respeitosa, jejuava muitas horas de práticas da época, né? E passava horas, não dias, passava até 4 dias sem se alimentar e tal. E ela procura Frei Galvão como confessor e relata esse fato. E no primeiro momento, Frei Galvão refuta e fala: olha, isso pode ser ele acreditava-se muito nisso, isso pode ser uma manifestação até do demônio, pode ser uma coisa que não é verdade, é ilusão. Mas foi uma visão tão forte, eu acredito, embora nos relatos tenha alguns do próprio Frei Galvão, tenha acontecido mais de uma vez, né? Ou pelo menos uma vez com muita força. Imagina, você ver Jesus Cristo. Isso é uma coisa incomum, raríssima, né? Tem poucos momentos em que, na história da igreja, Jesus Cristo se manifesta após a ressurreição, após a sua ascensão aos céus. Tanto é que depois ela quer então ela interpretou essa solicitação como a construção de um convento, de um local para as ovelhas se reunirem, rezarem e tudo, congregarem.
Então, no fim, ela tem a ideia de propor a construção de um novo mosteiro, né? E ela fala com o Frei Galvão. O Frei Galvão, então, diz, olha, pois bem, faça um pedido ao governador. E o governador era da família Morgado de Mateus. A família dela tinha relações com o governador, quer dizer, não era uma coisa totalmente estranha. E ela faz, então, um pedido formal ao governador Morgado de Mateus, que era um homem muito bom, muito sensato, e ele dá aprovação no dia de Natal, por volta de 1760 ou 71, 72, por aí. E daí é que vai ser construído o Mosteiro da Luz que nós conhecemos hoje. Né? E toda a devoção com os milhares de milagres, graças alcançadas, através da devoção das pílulas de Frei Galvão e da novena, das orações a Deus, pedindo, pelo exemplo de Frei Galvão, que Deus faça uma graça, conceda uma graça. E os milagres, como dizia o saudoso Padre Quevedo, a quem eu conheci, fiz cursos com ele, são a assinatura de Deus. Os milagres não são para curar as pessoas. Para isso, ele dizia, né? Existe a medicina, a ciência e tudo mais, tudo que a gente pode fazer, e as orações. Mas os milagres são para provar que uma doutrina, um dogma, a santidade de uma pessoa, a conduta de uma pessoa são corretas. Né? Então, e nós vamos falar mais sobre isso, mas no momento nós vamos assistir ao trailer do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, para ilustrar um pouquinho mais e deixar vocês mais curiosos por verem o filme. Vamos lá. Frei Antônio de Santana, me entrego por filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima. Bom, vimos aí algumas cenas do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Eu estou conversando com o Dr. Evandro Pontes, que é um especialista na história do Brasil, da independência, e conhece profundamente também aspectos do catolicismo de uma forma ampla e profunda. Ele vai dizer que não, já disse que não no começo do nosso podcast aqui. Frei Galvão vai às comunidades. Mas, enfim, Frei Galvão também estudou na Bahia, primeiro, com os jesuítas. E lá ele teve uma formação teológica e universal, magnífica. Lá tinham estudado os irmãos Gusmão, Alexandre de Gusmão, Bartolomeu de Gusmão, que foram dois
expoentes da cultura e da ciência e das relações diplomáticas. Alexandre de Gusmão, considerado um grande diplomata. Acredito que o Tratado de Madrid foi obra dele, né? É o nosso mapa, né? É o nosso mapa do Brasil. O nosso mapa. Então, o mapa do Brasil, ele é dotado de uma estabilidade que torna o Brasil o país mais antigo do mundo em termos de fronteira, né? Em termos de traçado, se a gente for olhar, em termos de traçado de fronteira, o Brasil é um dos que tem o seu desenho de fronteira, um dos mais antigos do mundo. A gente teve poucas oscilações nas nossas fronteiras. O Acre é uma oscilação, depois a gente teve o problema da Cisplatina, Uruguai, que anexou, depois voltou, e aí teve as missões. Mas são modificações muito... não dá nem 1% do território. Então, Alexandre de Gusmão é o responsável por identificar essa primeira versão do mapa do Brasil que a gente tem com algumas diferenças até hoje. E Bartolomeu de Gusmão foi também um inventor. O invento mais conhecido é a passarola, é um balão de ascensão, ou seja, foi um precursor da navegação aérea, depois muito bem realizada por Santos Dumont, né? Séculos e tanto depois. Mas ele estudou na Bahia com os jesuítas, aí sabendo que a ordem jesuíta ia ser expulsa por Marquês de Pombal, seu pai o aconselha a se tornar franciscano. E ele vem para o Rio de Janeiro, ele estuda em Macacu primeiro, Itaboraí, e depois ele se ordena frei no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, que é o útero, o arcabouço, um centro de grande cultura e erudição também, de sabedoria. Sim. Tanto é que a independência do Brasil foi lavrada em grande parte ali com os Frei Sampaio, Frei Arrábida. Podia comentar um pouco, doutor Ponce? Sim. O convento de Santo Antônio foi um local de guarda de documentos tinha uma biblioteca fantástica e um local de troca de ideias, de cultura, de estudo, de reflexão, de reflexões filosóficas, teológicas, já desde o início do século XVII. Era reconhecido... O convento de Santo Antônio era muito maior do que Harvard é hoje, né? Comentamos no outro podcast. Mas para que as pessoas possam ter uma dimensão da grandeza do convento de Santo Antônio como uma instituição que preservava a sabedoria, ali era um local em que nós tínhamos os maiores intelectuais da época discutindo as questões mais elevadas, né, na época, e as pessoas miravam o convento de Santo Antônio como um local para se aperfeiçoar. Mas não era só um aperfeiçoamento intelectual, era um aperfeiçoamento também espiritual, porque era um local de muita espiritualidade, né? Há histórias fantásticas a respeito do convento de Santo Antônio. Não sei se nós teríamos muito tempo para isso. Podemos falar. Enfim, há uma história curiosa a respeito de uma imagem de Santo Antônio. Em um determinado momento há um conflito com os franceses, né? Ali no Rio de Janeiro, e aquele conflito com os franceses, os portugueses em número menor tendo que enfrentar ali as tropas mais fortes e mais bem preparadas dos franceses, pede o auxílio no convento de São Francisco no convento de Santo Antônio, e a imagem de Santo Antônio vai acompanhar a tropa dos portugueses. Os portugueses acabam vencendo as batalhas que são decisivas para a retomada da Baía de São Sebastião, portanto Rio de Janeiro, né? Eles retomam. Em que ano isso? Eu não vou me recordar de cabeça aqui, mas a gente está falando alguma coisa do século XVII, 1600 e alguma coisa. Tá. Né? Inclusive, se não me falha a memória, o general francês que estava envolvido na batalha, acho que era o general Duclerc. Foi uma batalha com o general Duclerc. Porque houve também um outro fenômeno, outro milagre, outra intercessão divina com José de Anchieta, hoje São José de Anchieta. No Rio de Janeiro, ele
tinha consigo uma relíquia de São Sebastião. Eu depreendo isso pelo fato dele ter escrito um auto de São Sebastião, e hoje há apenas um fragmento desse auto que subsiste. Então, que ele usava para catequizar os índios, né? Então, contava a história de São Sebastião, como de São Lourenço e tal. Fazia um drama, né? Um drama litúrgico, um drama religioso. E porque ele vai ao Rio, o Rio de Janeiro está dominado pelos franceses, os tamoios aliados, e os portugueses numa minoria, né? E ele chega ao Rio, ele está, cada vez a coisa ficava pior, vinha mais índios, mais tamoios e tal. Então ele diz ao governador que devem atacar, em minoria mesmo, os franceses. E aí o ataque acontece, só que aparece um cidadão vestido com roupas de soldado romano, saltando de uma canoa para outra, dissuadindo os índios a lutarem. E os flechamentos não são fatais, as flechas, os ferimentos de flecha dos portugueses são curados facilmente, exceto o governador, agora eu posso me confundir, eu acho que era Mendes Sá, né? Ele recebe uma flechada no coração e morre instantaneamente, né? Mas aí se atribuiu isso tudo à intercessão de São Sebastião, porque era o dia de São Sebastião. E esse soldado romano, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio São Sebastião se manifestou. Então nós vemos esse momento, depois o momento que o senhor conta agora, da intercessão de Santo Antônio, e a imagem 100 anos de Santo depois, Antônio, ou tantos anos depois, né? Na segunda invasão praticamente francesa. 100 anos depois, porque Mendes Sá ele foi governador do Rio de Janeiro ali, se eu não me engano, em 1548, 49, até 1550 e alguma coisa. Foi aí que aconteceu, exatamente, quando ele faleceu. Né? O que eu estou contando aqui deve ser coisa lá por 1650, 1660. Ou 100 anos depois. Eu não vou me recordar a data específica em que isso aconteceu, mas muito bem, durante esse conflito, mesmo os portugueses em número muito inferior acabam se sagrando vitoriosos nessa batalha, e muito sabiamente eles nomeiam a imagem de Santo Antônio capitã daquela tropa portuguesa. E durante muitos, muitos anos, durante séculos, a coroa pagava soldo para o convento de Santo Antônio, salário, porque né? exato, ela pagava o soldo da imagem de Santo Antônio como se fosse membro da capitão, tropa. Ele foi o capitão da tropa. Ele inclusive teve algumas promoções ao longo do tempo, né? Santo Antônio foi promovido e ele recebia o estipêndio, né? o salário mensal. Obviamente que o salário mensal, sob o ponto de vista simbólico, era uma forma da coroa ajudar o convento com as suas despesas. Então isso foi mantido durante séculos, né? Então tem essas pequenas curiosidades aí. Acabou sendo rompida essa tradição, obviamente, pela República, né? Foi a República que rompeu com essa tradição, mas durante anos essa tradição foi mantida pela Casa Imperial, né? Foi muito bem. Uma curiosidade. Nós conversamos com o Dr. Evandro Pontes nesse primeiro podcast sobre Frei Galvão, no programa Frei Galvão vai às comunidades. Não percam o próximo podcast, quando o Dr. Evandro Pontes vai nos contar, e eu vou comentar também, sobre a devoção mariana, ou seja, Nossa Senhora, sobre a Revolução do Porto, que tem a ver com a independência do Brasil, mas tem a ver com o Frei Galvão, e também eu vou falar dos fenômenos paranormais, do que aprendi com o Padre Queveno, os dons milagrosos e tal, que o nosso querido primeiro santo brasileiro tinha. Muito obrigado.